Aleluia. Houve aqui um pequeno defeito técnico, mas os nossos jovens que são responsáveis pela TI já assim normalizaram a situação. Então, como nós focamos para vocês, 3 povos na Bíblia Sagrada que Deus elegeu e predestinou. O primeiro foi Israel, que conforme a semente de Abraão, Deus elegeu esse povo através dele para que fosse uma grande nação, com 3 propósitos pela qual nós falamos. Vamos repetir. Primeiro, para que o povo de Israel manifestasse o poder de Deus. Segundo, para que o povo de Israel trouxesse assim através de Moisés, veio os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, os estatutos, preceitos, enfim. E terceiro propósito para que Deus elegeu e predestinou Israel, foi para manifestar o Messias para a salvação do mundo. Segundo povo que Deus elegeu e predestinou na Bíblia, foi a igreja. Como o presbítero Elia falou, quem é a igreja? Podemos dizer que é Paulo, João, Manuel, Maria? Não. A igreja de Cristo, ela é invisível, só o Espírito Santo é quem sabe quem são os verdadeiros adoradores, que o Pai o levará. Então, Deus elegeu e predestinou a igreja. E dentre tantos propósitos, porque Deus predestinou a igreja, queremos também citar pelo menos 3. Primeiro, Deus elegeu e predestinou a igreja para manifestar o evangelho da graça, favor imerecido de Deus. Segundo, para produzir frutos em um mundo corrompido pelo pecado. Por isso que lá em João capítulo 15, versículo 16, o próprio Jesus vai dizer que nos nomeou a sua igreja para dar frutos em meio ao mundo corrompido pelo pecado. Terceiro, para testemunhar que a uniforme sabedoria de Deus mostra que Jesus Cristo é vencedor e venceu na cruz do Calvário, principalmente ao adversário da nossa alma, o diabo. Então aí, alguns propósitos pelos quais Deus escolheu, Deus predestinou a igreja, exatamente para fazer essa missão. E terceiro e último, sabe quem Deus também elegeu e predestinou para o inferno? O ímpio, conforme o Salmo 9, versículo 7, que diz: os ímpios serão, olha aí, eleição e predestinação, lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. Então, quem permanecer ímpio, certamente já está predestinado ao inferno. Mas lembre-se, ímpio aqui não é pessoa, indivíduo de forma pessoal, não cita nomes. Então, ímpio é um povo que ele vai ser predestinado ao inferno, porque não fez a sua escolha no plano redentor de Deus, em escolher Cristo como Salvador e Senhor, e permanecer nesse caminho até o fim. Então, cuidado com as colocações, tá bom? Israel, para provar Israel, para você entender, Deus faz uma promessa através de Abraão a Israel, a chegar à terra de Canaã. Quantos morreram? Aproximadamente 2 milhões de judeus. Mas Deus deixou de cumprir com a sua promessa para chegar na terra de Canaã? Não, chegou lá. Mas muitos morreram no caminho. Então, não estava predestinado os judeus de forma individual, mas estava predestinado os judeus chegarem, o povo de Israel, e Deus cumpriu com a sua promessa. Então, por isso que é bom nós entendermos as colocações bíblicas, para não fazermos uma predestinação fatalista, porque aí complica tudo dentro da hermenêutica bíblica, ok? Glória a Deus. E ainda assim, meus amados irmãos, endossando um pouco o que o nosso presbítero assim, Aldemário, assim falou, a nossa declaração de fé, na qual vocês podem observar aí, na qual está aqui em minhas mãos, ela cita aqui na página 121, falando sobre eleição. Irmão, o que é essa declaração de fé? Aquilo que nós cremos, acreditamos e defendemos. Nós quem? As Assembleias de Deus no Brasil. Então, na página 121, ela fala sobre eleição, que diz assim, achei interessante citar, pois o autor na lição, ele cita parte do texto. Eu vou ler o texto todo para que você possa entender. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade.
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito capítulo 1, versículo 2. Pois essa é a sua vontade, assim como Deus, preste bem atenção, assim como Deus não elegeu uma nação já existente, como já foi falado aqui pelo nosso presbítero, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão. O Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo formado por judeus e gentios. Aí veja que Efésios 2:14, o qual de ambos os povos fez um, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. É 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A nossa eleição vem de Deus. Mais um versículo aqui para você entender. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Na igreja de Cristo, judeus e gentios são cordeiros da salvação em um único corpo. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa declaração de fé, que você que profere também esta mesma fé, é interessante você ter. Por quê? É mais importante que a Bíblia? Não, porque tudo que está aqui está na Bíblia Sagrada. É apenas um resumo do que está na Bíblia Sagrada, para que você possa se inteirar das doutrinas bíblicas na qual nós proferimos, cremos e acreditamos, dentro de uma visão coerente e que possamos entender melhor. Mas falando ainda mais sobre a eleição, depois eu quero aqui interagir um pouco com o nosso presbítero. A eleição à luz das Escrituras, para que você entenda um pouco mais. A eleição à luz das Escrituras da Bíblia Sagrada, ela é primeiramente cristocêntrica. Ou seja, o apóstolo Paulo, nos diversos versículos na qual nós lemos aqui, do versículo 4 ao versículo 12, do capítulo 1, ele diz, nos abençoou em Cristo. Versículo 3, nos elegeu nele. Versículo 4, nos predestinou para filhos por Jesus Cristo. É o versículo 5, nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 6, e em quem temos a redenção. O versículo 7, glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, já interagindo aqui, como já dissemos que a eleição ela é cristocêntrica, à luz das Escrituras Sagradas. A eleição ela é corporativa, como já foi dito aqui, não é uma pessoa, não é alguém, é chamado um povo que a Bíblia chama de igreja, mas que por outra hora diz a família de Deus, um edifício, vai dizendo, e o corpo de Cristo, ou seja, não é uma pessoa, então ela é corporativa para todos aqueles, seja ele judeu, gentio. Judeus nós falamos porque é o povo na qual, já foi falado aqui, foi escolhido por Deus para que o Messias viesse, e a Bíblia ela separa a humanidade entre judeus, gentios e hoje igreja. Então, quando o judeu e o gentio aceita Jesus Cristo de Nazaré, ele passa a ser agora igreja do Senhor Jesus. Então, ela é corporativa, independente que seja judeu ou gentio, e ela é também segundo a presciência de Deus. Ou seja, presciência de Deus quer dizer, Deus vê de antemão, Deus vê se o presbítero Elias que aqui vos fala, ele foi escolhido, ele é eleito, e Deus vê que ele lá na frente ele vai continuar santo e irrepreensível. É segundo a presciência de Deus. Então ele não fala de uma pessoa individual, ele fala da igreja, porque o presbítero Elias aqui amanhã pode falhar, não é isso, meu presbítero? O presbítero Elias amanhã que aqui vos fala, amanhã Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós que aqui estamos, posso falhar e não estar mais aqui, mas a igreja, que Deus sabe quem ela é, que Deus conhece quem ela é, que Deus vê quem ela é, a igreja sim, essa permanece santa e irrepreensível. Essa é constituída de todos os povos, de todas as nações, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja asiático, europeu, americano, esteja onde ele estiver, seja africano. Esta é a igreja do Senhor.
junta com todos os povos. Ele conhece essa igreja, e essa igreja ela permanece santa e irrepreensível. Esta é a escolha de Deus, foi Deus que escolheu, e esta é que está predestinada à salvação, à vida eterna. Mas eu tenho uma pergunta aqui, meu presbítero Aldemário, que eu quero fazer, que diz: os eleitos são constituídos não por decreto absoluto, mas por aceitação das condições do chamado de Deus. E não tem como a gente falar sobre eleição e predestinação sem falar de salvação e sem falar de graça. Aí uma pergunta que muitos têm, está até dentro do assunto, que fala sobre a graça irresistível. A graça irresistível. Aí eu pergunto ao meu presbítero Aldemário: é possível alguém resistir à graça ou não resistir? Existem essas coisas, biblicamente falando, dentro da Bíblia podemos afirmar que a graça ela é irresistível? Muito bem. Por isso que quando nós citamos no início, nós agregamos livre-arbítrio, né? Eleição, predestinação e livre-arbítrio. Obviamente que a graça de Deus pode ser aceita ou não aceita pelo humano. Por isso que esse assunto ele é muito importante para a nossa vida, porque nós vamos entender exatamente que esses assuntos, que essas doutrinas são realmente bíblicas, são bíblicas. A questão somente torna-se complexa pelas ideologias, né, teológicas que tem os fatalistas dentro da concepção de calvinismo e amianismo, que são dois extremos totalmente diferentes. Mas exemplo, para nós entendermos aqui melhor, eu confesso que alguns amigos que são calvinistas, e eu não sei porquê, normalmente eles, para defender a predestinação fatalista, pega sempre esse texto que eu vou ler para você agora. Jeremias capítulo 1, versículo 5, é o que eles lêem o texto e interpretam dessa forma. Que está lá escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Eu queria entender dentro de uma hermenêutica bíblica, onde esse texto aqui, Deus está escolhendo Jeremias para a salvação individual. Eu gostaria que alguém me fizesse aqui uma hermenêutica bíblica, ou até uma exegese no texto, e me prove aonde Deus está aqui escolhendo ou fazendo uma predestinação em Jeremias para a salvação de forma pessoal ou individual. Porque o próprio texto vai mostrar aqui que Deus está mostrando aqui uma eleição para Jeremias com uma função para uma missão. Uma função para uma missão. Para ele ser o quê? Profeta, e a missão de propagar para as nações. Então, Deus não está tratando aqui Jeremias salvação individualista ou pessoal, de maneira nenhuma. Exemplo, Deus teve uma missão, uma função com a missão dessa com Davi, com Abraão, com Moisés. Agora, para a salvação de forma individual e pessoal, eu não vejo, nem nesse texto e nem em nenhum texto. Exemplo, eu já vou adiantando aqui porque a hora vai chegando, para nós entendermos que Elias Fazul se pode ser rejeitado a graça de Deus, não é? Ou o projeto redentor de Deus. Vamos provar isso agora dentro do livre-arbítrio. Exemplo, nós temos aqui alguns textos que eu quero endossar para vocês, se nós podemos resistir ou não à graça de Deus, ao plano redentor de Deus, dentro de uma escolha que Deus nos dá, que é chamada de livre-arbítrio. Eu quero citar aqui pelo menos um texto que me chama muita atenção no Antigo Testamento, que está em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 20, que diz: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19: Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escuta o que Deus diz nesse texto: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente.
O próprio texto está mostrando que Deus manda o povo de Israel escolher. Como é que Deus vai estar aqui predestinando de forma pessoal, individual? O que Deus faz é mostrar o caminho da salvação, o caminho da perdição, o caminho da condenação eterna. E diz, agora vocês escolham. Estou mostrando qual é o melhor para você fazer a sua escolha. Então isso é livre-arbítrio. Por isso que eu não entendo como a predestinação fatalista explica um texto como este. Se o próprio Deus está mandando o povo escolher, não criou robôs, Deus criou humano. Porém, nós entendemos que para nós fazermos uma boa escolha, tem a intervenção divina sim, não vamos eliminar isso. Outra coisa que eu não entendo dentro da predestinação fatalista, é eliminar a presciência de Deus. Como? Como eliminar a presciência de Deus? Se predestinação, dentro do original, vai mostrar lá, prorizo, que significa determinar antes. Se é determinar antes, como é que nós vamos eliminar a presciência de Deus? Eu estou dizendo isso porque eu vi uns quatro vídeos de especialista de predestinação fatalista, e eu observei de um vídeo para outro, da mesma pessoa, ele mesmo se contradiz. Eu disse, meu Deus do céu, como fica difícil para essa pessoa que se diz tão especialista na área. Quer que eu aqui faça um fechamento para você, para ficar mais fácil? Se nós tivéssemos Jesus Cristo como a chave hermenêutica da interpretação bíblica, talvez não teríamos tantas polêmicas como essa. Permita-me dizer, se esses especialistas da predestinação fatalista colocassem Jesus como a chave hermenêutica, aí ia dar problemas para eles. Porque as suas fundamentações iam cair por terra, porque dá dinheiro também, dá lucro, tanto em livros como em palestras, e a coisa ia ficar complicada, porque quantas pessoas aderiram a isso e seguem eles. Então, para ele agora colocar Jesus como a chave hermenêutica, para realmente saber interpretar o que é a verdadeira predestinação bíblica, ficaria difícil para esse tipo de especialista. Então, é isso que nesta manhã eu gostaria que você entendesse conosco, que eleição, que predestinação e que livre-arbítrio são doutrinas que estão registradas na Bíblia. O debate está tão somente na área das ideologias teológicas, que ninguém chega a um denominador comum. Mas nesta manhã a lição veio para isso, para entendermos que eleição, que predestinação e que livre-arbítrio está registrado na Bíblia Sagrada. E é sobre isso que nós estamos tratando nesta manhã. Então, a pergunta que ele fez, você pode sim, na sua escolha, rejeitar a graça de Deus que é em Cristo Jesus. Porque o poder de escolha dentro do livre-arbítrio foi Deus que lhe deu. Deus, porém, como eu já tenho dito, Ele faz com que você entenda e você escolha o caminho certo, o caminho da vida, o caminho da bênção e o caminho para uma eternidade feliz que está em Cristo Jesus. Isso Deus nos orienta assim para fazermos uma boa escolha. Muito bem. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Endossando as palavras do nosso presbítero Ademário, quando ele fala de eleição individual, que muitos tentam ratificar, como já foram lido aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que na Bíblia só aparecem essas escolhas assim individual em relação a um chamado específico de pessoas para uma determinada função, para diversos serviços, como foi com Jeremias, com Paulo, que Deus já assim na sua presciência, ele viu que Jeremias suportaria aquele chamado para ser profeta em meio a um tempo tão caótico, tão aflito, onde ele seria perseguido, onde ele seria mais na frente conhecido como nós conhecemos, profeta chorão, porque chorava muito, onde ele foi jogado no poço, onde ele foi esbofeteado, machucado, tudo por levar a fim com a missão que Deus tinha lhe dado, porque Deus na sua presciência viu que Jeremias suportaria tudo aquilo. Deus na sua presciência viu que Jó suportaria toda aquela aflição quando ele foi desafiado ali por Satanás. Também, só porque dá riqueza a eles, tudo isso a ele, vê se eu tirar tudo dele, se ele não vai te blasfemar.
E Jó suportou até o fim. Foi a presciência de Deus que viu que Jó suportaria tudo aquilo, que não negaria o nome do Senhor. Aí ele permite que o inimigo das nossas vidas fizesse tudo aquilo que fez com Jó. Foi assim que aconteceu com Jeremias. Salientando ainda, meus amados irmãos, que a escolha também está diretamente ligada à livre escolha de quem por ele for chamado. A qualquer momento, se Jeremias ali quisesse desistir, ele desistiria. A qualquer momento que Paulo ali, quando foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios, por todas as circunstâncias que ali vinha sobre ele, e as circunvizinhas que ali estavam, que ele saiu levando o evangelho, se ele quisesse desistir, ele desistiria. Mas segundo a presciência de Deus, Deus já sabia que ele não ia desistir, que ele ia continuar, e que nós hoje estaremos aqui falando justamente desse assunto que Paulo descreve, fala tão bem, que está na Bíblia Sagrada, como foi falado aqui com o nosso presbítero, e estamos a estudar. O que eu lamento muito aqui é que o tempo é escasso, é curto para que possamos nos debruçar. Estamos falando só sobre eleição e ainda vamos falar sobre predestinação. Muito bem. Eu gostaria também de fazer algumas colocações para que você que está em casa continue acompanhando e entendendo sobre eleição, predestinação e o livre-arbítrio. Eu particularmente, eu não entendo, dentro dos que defendem a predestinação fatalista, a morte de Cristo na cruz do Calvário para toda a humanidade. Porque se dentro da sua tese já diz que Deus predestinou uns para os céus e outros para o inferno, então não teria sentido Jesus morrer na cruz do Calvário para a humanidade. Assim eu entendo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou citar pelo menos 2 textos bíblicos para você. Paulo escrevendo na sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, escuta agora, a todos os homens. Escuta que está o texto, a todos os homens. Não está dizendo aqui somente aos que estão predestinados ao céu. Está dizendo a todos. Então é preciso a gente entender o que está escrito, para não fazermos essa apologia à predestinação fatalista. Então Jesus, quando morre, morre de cruz, morre por todos. A escolha de aceitação pessoal do indivíduo é ele que faz, mesmo sabendo que o Espírito Santo vai sempre conscientizar, fazer a melhor escolha para a salvação. Mas a pessoa é quem vai fazer a escolha, se quer ou não, porque Jesus morreu para todos. Porém, deixa eu fazer uma colocação aqui, o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Está escrito assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Lógico que é Jesus. Olha como termina o texto: para todos os que lhe obedecem. Para todos que lhe obedecem. Aqui está claro nesse texto que aqueles que obedecerem nessa aceitação, nessa escolha que fizeram até o fim, vai estar salvo sim. E vai estar predestinado como igreja de Cristo. Porque se não estiver como igreja de Cristo, não está predestinado a nada ao céu. Porque predestinado está a igreja. Então, se nós permanecermos fiéis ao Senhor até o fim, como igreja de Cristo, aí sim estaremos predestinados ao céu. Não temos como correr desta realidade. Mas quero dizer outra coisa aqui para você. Você que está me escutando, está aqui o presbítero Elias. Vou fazer um desafio a você, porque eu quero crescer mais ainda no meu conhecimento. Pode mandar para mim, eu vou perguntar, porque eu já estudei várias vezes sobre predestinação e eleição, e até agora eu não consegui encontrar na Bíblia, é isso que eu vou perguntar a você agora. Eu quero que algum fatalista, da predestinação fatalista, ou você que está me estudando, me mostre um texto bíblico aqui na Bíblia, que mostre a predestinação de forma individual, pessoal, porque todos os textos que eu analisei, principalmente no Novo Testamento, o pronome, o substantivo, ou o verbo sempre está no coletivo. Eu não encontrei um de forma individual. Não existe predestinação dupla. Deus mandando um para o céu e mandando outro para o inferno. Se você encontrar, me mostre que eu também não encontrei. Só para você me entender o que eu estou falando. Exemplo. Escuta o que eu estou falando. Efésios capítulo 1, versículo 4, que está na leitura bíblica, na lição de hoje.
Olha como Paulo faz. Nos elegeu, nos. Pronome está no coletivo, no plural. Então aqui é a igreja. Vamos mais. Depois no versículo 5 ele diz, nos predestinou, coletivo também, plural, não está aqui individual. Vamos mais que tem mais. Romanos capítulo 8, versículo 29, está lá dizendo, também os predestinou, o artigo aqui está no plural, não está está os predestinou, coletivo, igreja. Tem mais, versículo 30 de Romanos capítulo 8, e aos que predestinou, aos, no plural, não está no singular. Então, se você conhecer um texto bíblico de forma individual, de forma pessoal, para a pessoa já estar predestinada no céu, por favor, me mostre, mande para mim agora. Porque até hoje estudo esses textos e não consigo ver de forma pessoal, individual, mas sempre no coletivo direcionado à igreja. Então, por isso que nós estamos trazendo esses textos, provando a você pela Bíblia, porque isso é hermenêutica bíblia, é uma interpretação mostrando os textos e o que ele diz no seu original. Então, por favor, mande para nós, que nós queremos ver algum texto que fale no sentido muito pessoal e muito individual, Deus já botando alguém no céu ou no inferno, porque até agora, estudando sobre este assunto, eu confesso que até no seminário eu também não encontrei. E eu agradeço a você, se você encontrar, mande para mim, porque eu quero crescer mais um pouco e talvez até mudar minhas interpretações, tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus. Muito bem. Endossando aqui tudo aquilo que nosso presbítero está falando, na qual nós estamos estudando sobre eleição e predestinação, e como eu dissera, a gente não pode fugir do assunto salvação, né? Porque estamos falando sobre salvação também. E existe as 4 principais linhas de pensamento dentro da teologia, e dessas 4 nós estamos estudando mais afinco, mais a fundo, uma nos dias de hoje. Existem os pelagianos, os semi-pelagianos, os arminianos e os calvinistas. Os pelagianos são os que afirmam que o ser humano é o único agente da salvação, ou seja, que o ser humano ele vai ser salvo por méritos próprios, pelos seus próprios esforços, são os pelagianos. Os semi-pelagianos são aqueles que defendem que o ser humano é aquele que dá início ao processo da salvação e Deus responde a eles. Os arminianos, que é o que nós cremos, acreditamos e defendemos, que ensina a ser Deus, que inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. E os calvinistas, na qual já temos falado aqui, que argumenta ser Deus o único agente da salvação. Como assim? Ele é quem predestina uns para o inferno e outros para a salvação. E como bem já dissemos aqui, já refutamos bem, que não é bem assim que nós pensamos, acreditamos à luz da palavra de Deus e o que é mais coerente com aquilo que nos fala. Que vários textos sagrados já foram citados aqui, como João 3,16, que diz que Deus deu seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crer, não pereça, mas tenham a vida eterna. Então a salvação é para todos. Então cremos como arminianos que Deus é quem dá início ao processo da salvação. E o ser humano ele responde, mas ele responde como? Como é que nós respondemos a esse processo de salvação na qual Deus iniciou? Como é que eu faço essa resposta? É simples, 2 coisas: fé e arrependimento. Nós respondemos a Deus através da fé, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi por toda a humanidade, aceitando a Ele como Senhor e Salvador e nos arrependendo dos nossos pecados, porque essa foi a mensagem que João Batista já veio trazendo e Jesus deu continuidade: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Então temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer no sacrifício vindouro lá na cruz do Calvário que Cristo efetuou por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que dentro dessa lição na qual nós estamos estudando aqui, né, nesta manhã, muitas dúvidas na qual você outrora tivera, você possa estar sendo minimizado, que o ser humano ele não tem mérito nenhum na salvação, que o ser humano ele
não fez nada, ele apenas responde ao chamado de Deus. Responde com fé e arrependimento. Muito bem, deixa eu só terminar aqui fazendo as colocações, para que você que está me assistindo também tenha as suas convicções dentro da eleição e predestinação. Só endossando o que já que ele falou de salvação, escuta o que eu vou deixar para você fazer uma reflexão. A salvação está na ordem da obediência e da fé. A salvação está na ordem da obediência e da fé. Já a condenação eterna está na ordem da incredulidade e da desobediência. Então, a pessoa permanecer incrédula e desobediente não vai herdar mesmo o céu mesmo não, porque é ela que escolheu isso. Então, grave isso que eu estou lhe dizendo. E para terminar, segundo, eu vi também um calvinista, né, que tem a sua linha da predestinação fatalista. Ele pegou o texto de Romanos capítulo 9, versículo 13, que está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aí eles, olha aqui, veja se Deus aqui, de forma pessoal, individual, escolheu a Jacó e descartou Esaú, se aborreceu Esaú. Gente, pelo amor de Deus, Bíblia não se lê com textos isolados. Escuta o que eu vou lhe dizer. A gente pega um texto, vê o contexto, para não virar um pretexto para heresia. Bíblia não se estuda com um texto isolado. Deixa eu te explicar aqui o que é que está nesse texto aqui para você entender. Nesse texto aqui, Paulo escrevendo, fazendo essa sua carta aos Romanos, eu fiz uma divisão só para tu me entender. Na primeira parte, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, Paulo faz uma introdução do livro para o Romano. Na segunda parte, que vai do capítulo 1 ao versículo 18, ao capítulo 4, versículo 25, Paulo trata isso aqui da justificação. Paulo dá uma aula sobre justificação, que em Cristo Deus nos justifica. É o que Paulo está ensinando aqui em Romano. Vai mais. Do capítulo 5 ao capítulo 8, trata-se da salvação. Paulo, do capítulo 5 ao 8 de Romano, está tratando da salvação. E agora vai o texto que esse calvinista leu. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo aqui está falando da predestinação de Israel. Por isso que está citado Jacó e Esaú, porque está falando Paulo lá atrás de Israel. A predestinação de um povo que eu falei no início, o povo israelita. É isso que Paulo está citando aqui, amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Para tu entender, quando fala de Jacó aqui, está falando do povo israelita. E quando fala de Esaú, está falando de um povo chamado Edomitas, que foram cruéis. É isso que o texto está interpretando. Aí pega um texto isolado para dizer que de forma pessoal, de forma individual, Deus aqui está fazendo uma escolha pessoal. Não é isso que o texto está dizendo. Não foi isso que Paulo escreveu em Romano. Paulo está falando aqui do povo israelita, do povo edomita, tratando de Jacó e Esaú, a predestinação do povo de Israel. É aqui que está tratando o texto. E para finalizar, do capítulo 12 ao capítulo 15, Paulo está mostrando aqui 10 fracassos do povo de Israel, porque rejeitou o Messias, como também trata de uma grande exortação. E já aqui do capítulo 15, o final do capítulo 15 até o capítulo 16, versículo 24, é o epílogo, ou seja, as considerações finais do apóstolo Paulo. Então, muito cuidado se pegar um texto isolado para fazer uma interpretação, porque você pode estar cometendo uma heresia. Pega um texto, lê o contexto, para não virar um pretexto para heresia, ok? Aqui fica essa colocação para você nessa manhã. Glória a Deus. Já estamos encerrando esse ensinamento aqui na manhã deste domingo, e como fizemos a pergunta logo no início, queremos assim responder para você, que é bom destacar que, embora estejam intimamente relacionadas, eleição e predestinação não são a mesma coisa. Eleição significa escolha, enquanto que predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que Ele escolheu. Ou seja, a eleição é a escolha e a predestinação é o destino dos escolhidos. Ou seja, Deus escolheu a igreja e predestinou ela à salvação.
Deus escolheu a igreja e predestinou ela à vida eterna. Deus escolheu a igreja e predestinou ela a ser filhos por adoção. E assim por diante. Ou seja, a predestinação refere-se ao fim dos escolhidos. E para concluirmos aqui, queremos ler mais uma vez um trecho da nossa declaração de fé, que fala sobre predestinação. Veja: por isso o Pai enviou o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por consequente, a salvação está disponível a todos os que crerem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Vou repetir novamente para que você possa entender. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar ao fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Muito bem, eu quero fazer minhas considerações finais, agradecendo a você que ficou até agora conosco, escutando, recebendo informações acerca desta terceira lição desse trimestre sobre eleição e predestinação, mas dizendo a você que quando nós falamos de calvinistas, não está só direcionado ao nosso irmão da igreja presbiteriana. Existem pessoas dentro dessa corrente teológica, dentro das Assembleias de Deus, dentro de outras denominações evangélicas, não é? E eu vou resumir aqui, como eu escutei um pastor falando sobre isso, ele disse: esse debate teológico não vai ter fim. E ele, para resumir esse debate teológico, foi que ele disse, achei sensacional. Ele disse: se os crentes de joelho são calvinistas, mas os crentes de pé são amianistas. E ele explicou o porquê, porque quando a gente ora em Deus, obrigado por ter me escolhido, obrigado por ter seu servo, então isso é a linha calvinista, né? Mas quando está de pé evangelizando, olha, aceite Jesus, né? Escolha Jesus, ele é o caminho, então isso é linha arminianista. Então eu achei sensacional quando ele disse, para resumir esse debate teológico, ele disse: os crentes de joelho são tudo calvinistas, mas os crentes de pé são tudo arminianistas, né? Então que não possamos estar enquadrados dentro desse debate teológico, não vai chegar a conceito nenhum, mas que podemos entender que Deus predestinou a igreja, elegeu a igreja para ir morar no céu. E aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser fiel até o fim, como igreja do Senhor, está predestinado ao céu verdadeiramente. Amém? Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e queremos já dizer a você que hoje à tarde tem mais live, tá bom? Hoje vamos ter o Círculo de Oração Infantil, mais uma vez aqui na nossa congregação aqui em G2, então a partir das 14 horas da tarde, então esteja você sintonizado, tá bom?
Às 14 horas vai chegar a equipe para deixar tudo organizado, para que às 15 horas em ponto a transmissão ao vivo comece para você assistir. 14 horas o pessoal vai chegar para organizar tudo, mas às 15 horas em ponto você vai estar assistindo aqui o nosso ciclo de oração infantil com a nossa dirigente, a irmã Adriana, com toda a equipe, que a minha esposa também vai estar aqui hoje à tarde, tá certo? Então vai ser muito bom. Domingo foi espetacular, eu amei aqui o ciclo de oração infantil à tarde, toda a transmissão foi maravilhosa para nossas crianças, tá bom? E à noite também vai ter a transmissão ao vivo a partir das 20 horas, que é o nosso culto especial online, né, para a família. Então 20 horas, 8 horas da noite, hoje estaremos aqui. Acredito que o nosso pastor Ulisses vai estar mais uma vez aqui conosco, né, com os demais convidados, né? Não sei se o presbítero Jailton vai vir louvar também a Deus, né? Não sei se o presbítero Elia vai estar conosco também à noite, mas enfim, hoje está trabalhando, né? Muito bem, mas nós estaremos certamente aqui com nossa equipe de TI, fazendo mais uma transmissão, hoje à tarde a partir das 15 horas e à noite a partir das 20 horas, e contamos mais uma vez com a sua presença, para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, adorando e glorificando ao nosso Deus Trino e Soberano, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Essas são as nossas considerações finais nesta manhã. Glória a Deus. Endossando o que o nosso presbítero aqui falou, hoje à noite não poderei estar aqui com os irmãos, pois estarei trabalhando, mas domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos mais uma vez aqui domingo pela manhã, seja através desta live, ou seja através do nosso culto normal da Escola Bíblica Dominical, na nossa próxima lição, lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Permaneça conosco, nos acompanhe, permaneça em Cristo Jesus principalmente, porque a salvação ela é em Cristo Jesus. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vós, para que possamos estar sempre firme e constante, até o grande dia que Ele virá buscar a sua igreja, ou se nós assim partirmos a estar com Ele. Muito bem. Muito bem, então, conforme nosso presbítero Moeliso, dirigente da Escola Dominical, enfocou, nesse momento vamos orar agradecendo a Deus por mais um trabalho realizado, por mais uma live, por mais uma transmissão ao vivo. Sempre agradecendo aqui aos nossos jovens que todo esse período de quarentena, né, de uma forma muito graciosa, tem aqui nos ajudado a transmitirmos os nossos cultos ao vivo para que você que está aí em casa, tá bom? Então, mais uma vez, peço a bênção de Deus sobre a vida dos nossos jovens aqui da igreja, por essa dedicação para a realização desses trabalhos. Senhor Deus e Pai, no nome soberano do Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na manhã deste domingo, Senhor, aprendendo sobre a Tua Palavra por mais uma maravilhosa lição, a qual foi sobre eleição e predestinação. Querendo nós, se não normalizar tudo essa semana, estaremos aqui domingo para mais uma lição, para o aprendizado da Tua Palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá um almoço abençoado, e que logo mais à tarde possamos também estar aqui com toda a nossa equipe da oração infantil, e à noite para mais a realização de um culto da família, se assim o Senhor nos permitir. Então, continue abençoando a tua igreja, abençoando as famílias, abençoando o nosso Brasil, e que tudo está sob o teu controle, e assim cremos e desde já te agradecemos no nome soberano do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador, e as divinas consolações do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a nossa vida, da nossa família, de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Vocês confirmam dizendo amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.